Hoje a gente está inaugurando um quadro no Melanger chamado Mesa Posta. Gente, eu tô muito curioso, porque a gente vai fazer uma coisa muito inusitada. Ouvir histórias Sobre as pessoas e as relações que elas têm com as louças. Bom, se você gostou, não se esquece, de se inscrever no nosso canal, comenta aqui embaixo, eu quero saber mais, pra gente poder ir atrás dessas histórias, desses caminhos tão interessantes que se escondem atrás das louças. E hoje a gente está aqui com o querido Fernando Hermani, arquiteto aqui de Belo Horizonte, que nos recebeu com essa mesa maravilhosa. Eu tô chocado desde o início, que olha que mesa linda! Obrigado por ter nos recebido, Fernando. Prazer. Deixa eu te fazer uma pergunta pra gente começar. Toda louça tem uma história? Toda louça que está aqui tem uma história. Quando vocês me chamaram, né, eu fiquei pensando assim, né, de como que a gente podia fazer. E eu fiz uma mesa como se fosse um jantar completo. E o primeiro prato seria uma sopa. Vocês estão vendo aqui no centro da mesa está a sopeira. A louça que eu escolhi é uma louça inglesa, que foi da casa dos meus avós. E ela era a louça de uso diário. Como era o aparelho do uso diário, ele tá bem machucado e assim, e os pratos de sopa, porque eles eram menos usados, eles estão intactos. A gente está falando de uma louça então de quantos anos, mais ou menos? Nós estamos falando de uma louça que foi presente de casamento deles. Eles casaram em 1926. Nossa! Então, essa louça é de centenária. Nossa, centenário. Mas foi feito para eles? Não. Não. Essa é uma louça inglesa. Esse desenho chama Veneza, Venice. Isso tá até escrito atrás, se você olhar. E eu escolhi como pratos de pão uma louça veneziana. Essa foi fabricada em Veneza mesmo. É uma louça Art Nouveau de 1920. Ela é toda pintada à mão. São todos diferentes entre si e é lindo. Eu tenho uma amiga que jurava que isso aqui era uma renda colada. Eu também pensei quando eu cheguei. Aí eu quebrei uma xícara pra mostrar pra ela que não era. Sério? É lógico que era uma xícara que já tava bem danificada, assim, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, você falando disso, foi uma curiosidade que eu tive. Quantos sobreviveram? Quantos desses pratos, dessas coisas? Qual que é o seu desfalque hoje? Alguns pratos, alguns primos meus pediram. Então eu devo ter de sopa, eu devo ter uns 10. E os pratos rasos eu devo ter uns 8. Eu acho que são 8 que eu tenho. E você sabe se o resto da família tem eles ainda intactos? Não. Minha mãe deu pra poucos. Eu lembro dela ter dado uns 3 primos meus, tipo um par. Então assim, a louça realmente se perdeu, assim. E eu lembro na casa da minha avó, ela tinha 2 mesas de 12 lugares, assim. Ela tinha uma sala de jantar, assim, tinha a sala que chamava de sala do almoço, que era do dia a dia. Quando tinha mais gente, ficavam os adultos na sala de jantar e as crianças, né, na outra sala. E elas eram separadas assim, por um arco e tal. Então era muita gente. Eles tiveram 9 filhos, né? Então... É muito legal, Fernando, como que ela começa de um uso diário da vida familiar e ela se transforma numa lembrança, né? Numa espécie de elo para sua família. E hoje é de uso diário aqui ou virou relíquia? Não é relíquia, porque assim, eu sou um pouco preguiçoso pra cozinhar, entendeu? Mas quando eu recebo gente, eu uso ela. Não é uso diário, até porque eu não como em casa diariamente. Então, como muito na rua e tal. Sim. Mas assim, eu não tenho. O que eu tenho, eu uso. Tem que estar lá intocável e eu não porque vou senão... usar. A louça da visita. Não. Assim, eu gosto dessa louça antiga toda que eu tenho alguma coisa antiga e tal. Porque é da minha família. Eu não consigo me imaginar indo no antiquário comprando um aparelho de jantar no antiquário. Que Isso legal. me dá nervoso, assim, comer. Acho que é muito pessoal, energia e tal. Louça de família, louça antiga, louça artesanal, louça de viagem ou louça contemporânea? Qual você prefere? Todas. Todas? Eu tenho um carinho por essa louça de família que eu tenho. Que eu acho, além de eu achar ela muito bonita, ela é carregada de histórias. Agora, eu adoro essa louça artesanal, essa cerâmica artesanal, que hoje em dia está muito em voga. E louça contemporânea tem cada coisa maravilhosa, né? Eu tenho um aparelho da Vista Alegre que eu fico sonhando com ele, que é todo em laranja, cinza e dourado, assim. Já tive para comprar ele várias vezes, mas nunca tive aquela coragem, né? Até porque eu acho que tem muita coisa. Então. Bom, vou falar um pouquinho mais da louça, então, e do arranjo e da mesa. Eu propus esse tema, assim, Veneza, né?
mas vocês vão ver que assim, depois em outros pratos a gente podia misturar. A floreira que está aqui na mesa, que é a sopeira do aparelho, né? Então se a gente estivesse fazendo um jantar, eu iria colocar a sopa na mesa, né, nessa sopeira, e serviria na mesa mesmo, já nos pratos. Seria o que eu faria. Ou existe essa opção que eu acho legal, você receber as pessoas e usar a sopeira como uma floreira. Muito bacana. Você pode trazer já prato servido, alguma coisa assim. Esses pratos de pão também seriam com pão, uma coisa assim que acompanharia as refeições, né? Aí imaginando que a gente podia ter um segundo prato, por exemplo, né? Vocês vão ver que o prato que eu usei como base é um prato de louça branca, só tem um friso preto. Foi a primeira louça que eu comprei, assim, não acredito. com 20 e poucos anos, quando eu saí pra morar sozinho. Aí eu fui e comprei e tenho até hoje. E essa outra louça veneziana, por exemplo, ela era da minha bisavó, mas ela tava com uma tia minha, que era solteira e tal. Quando ela faleceu, ninguém ficou com a louça, fui pedir, falei, gente, eu quero a louça. É um aparelho maravilhoso, eu acho. Imagino que sim. Tem. Aí vem a história do segundo prato. Então vamos lá. Eu tive uma sopa aqui. Vou até dar uma receita agora, pode ser? Pode, à vontade. Então, por exemplo, uma sopa que eu faço muito, porque eu gosto de cozinhar, mas sou meio preguiçoso. Por exemplo, um dia quente feito hoje, a gente podia fazer uma sopa de melão, uma sopa fria. Fácil, você deixa o melão bem gelado, né? Você corta, bate no liquidificador com um fio de azeite, um pouquinho de sal, e se quiser pode pôr um pouquinho de como é que chama? Manjericão. A tônica é o melão e o fio do azeite. E um pouquinho de sal. E você serve, põe um pouquinho de presunto de Parma, assim, cortadinho só no meiozinho, assim. É uma sopa que é muito comum na Península Ibérica. Assim. Ela é super refrescante, é uma entrada sensacional e fácil. Bateu o liquidificador, tá pronto. Gente, se vocês querem que a gente faça isso no nosso quadro, será mesmo? Comenta pra gente, será que fica boa essa receita que o Fernando tá passando? E a gente vai colocar a receitinha depois, tá? Nos comentários aqui do vídeo. Aí vamos fazer o segundo prato. Você deixa esse prato aqui como sendo o prato principal, vocês vão ver na mesa, eu pus um talher de peixe. Então, a mesa foi toda posta assim, de acordo com as regras de etiqueta. Que até tem uma história engraçada que minha mãe uma vez explicou para uma funcionária como que fazia. Perguntou se entendeu? Só entendi, mas eu nunca vi uma superstição tão besta. Aí nós vamos passar pro segundo prato. Superstição é ótimo. Imaginando que a gente vai servir alguma coisa de peixe e uma receita oriental. Aí nós vamos usar, vocês podem tirar o prato de vocês, vocês comeram a sopa e vocês vão comer agora num aparelho mais antigo ainda, que é um aparelho Kutane da fase rosa, que foi fabricado até 1750. Que legal! Nossa. E aí vem a pergunta que você me fez de quando que as pessoas se interessam por louça. Esse aparelho ele tem uma história que eu acho fantástica de minha família, que foi a irmã mais nova do meu avô, quando ela fez 21 anos, eles moravam na Alemanha, em Stuttgart. Ela pediu para os pais que ela uma viagem para o Japão, que na época era uma das sociedades mais fechadas do mundo. 21 anos era a maioridade na Alemanha na época, né? Eles deram a viagem para ela. E ela comprou esse aparelho no antiquário em Tóquio. Isso em 1909. Gente, ela foi sozinha pro Japão. Não tinha Shopee na época, não tinha internet. Esse aparelho, então, é um aparelho de chá, na verdade, né? Eu fico imaginando o que levava uma moça em 1909 viajar sozinha de navio pro Japão, da Alemanha pro Japão. Não era uma viagem assim, semanas, né? E eu acho trazer uma coisa, né, tão pesada, né? Não é uma coisinha que cabia na malinha, né? Então, esse aparelho veio do Japão, seria uma opção de você usar ele para uma segunda entrada, né? E vocês podem ver como que fica bonito. Aí você tirou o prato do pão, você ficou com esse visual limpo que o prato básico permite, né? E depois um prato principal, que seria uma carne, alguma coisa, se quisesse, usaria esse prato contemporâneo, branco, liso mesmo, para dar um descanso na vista, né? E depois vem a sobremesa, os pratos venezianos especiais. E a sobremesa parece que vai ter de verdade hoje. Vai ter de verdade, claro. A gente não viria aqui fazer uma visita, ser tão bem recebido assim, sem trazer a sobremesa, né, gente? Vamos só fazer umas continhas aqui.
Esse daqui, que é o mais antigo, ele é de 1750. Depois o outro, 1900... Bom, ele foi dado em 1926. Então, 26. E depois temos esse outro, que foi quando você veio morar só. Isso aí eu preciso, vou me entregar. O que, uns 5 anos? Não, início da década de 80. Então 40 anos, Tá vendo? E você aí quebrando seus pratinhos do Duralex toda vez que você vai lavar? Gente, como é que pode? Olha, eu tô aqui impressionado, tô fascinado, né? Fala pra gente o medo de, na hora de compor uma mesa, as coisas todas iguais, as cores todas aqui iguais, pode ousar misturando essas louças. Qual é a dica que você dá? Olha, pode usar demais, entendeu? Desde que você saiba o que você tá fazendo. Eu misturo também, sabe? Esse com aquele, não tem problema você misturar. Eu tenho um prato inglês rosa. Ai, que legal. Então assim, pode pôr também. Você põe um ali, olha, tudo. Quando você consegue fazer um mélanger, que é uma mistura, né? Que significa mélanger. Desde que você tenha uma linha de raciocínio, né? Agora, eu acho que aí você deve fazer uma mistura, não em tudo, né? Por exemplo, aqui a gente hoje tem as taças de champanhe, cada uma de uma cor. Né? Eu não usaria isso se eu fosse misturar os pratos. Entendi. Eu vou no fofinho, bonitinho, legal. O seu pensamento foi mais elaborado. Mas eu percebo então que existe a questão da experiência estética por trás do comer na hora de selecionar a luz. Tem a parte da função. Esse prato é para sopa, esse é para uma carne, mas então tem como colocar a coisa do sentimento, o que me agrada ou o que agrada a pessoa que está à mesa. Dá para conciliar sim. Com certeza. Isso é necessário, né? Até porque a gente vê assim, por exemplo, essa questão dessa superstição, né? Da faca direita, do garfo à esquerda, né? Etc. Mas isso assim, eu acho que fica bonito muitas vezes, tá? Eu pego o guardanapo e ponho os talheres em cima, ponho todos os talheres em cima do guardanapo, por exemplo. Principalmente quando eu uso um guardanapo grande, que eu tenho assim, um de cada cor. Eu vou pôr os talheres ali, o garfo a facas, alguma coisa mais. Né? Tudo depende do uso, né? Assim, a gente monta essa mesa hoje como sendo um jantar, um almoço mais formal, assim, né? Pra gente poder ter essa brincadeira de eu tô usando louça fina, né? Mas assim, eu acho que tudo tem que ser no tom, você não pode. A coisa tem que ser na medida. Você não vai servir uma comida muito simples numa louça muito sofisticada também, né? Então assim, o importante é você ter um senso estético, aquilo ficar bacana. Você pode criar a sua própria etiqueta, eu acho que hoje em dia vale isso, né? Eu queria dar um testemunho aqui, eu queria falar um pouquinho da minha experiência como chefe, quando eu vou fazer o serviço de chefe em casa. A gente também, na nossa cabeça, a gente sempre contempla esteticamente o prato pronto. E normalmente quando eu vou cozinhar na casa de alguém, gente, é impossível cozinhar sem pensar no prato onde vai ser servido aquela comida. Então, primeira coisa, eu ligo para quem me contratou ou visito a pessoa e peço para ver quais louças que ela vai usar para servir. Porque na minha cabeça, na hora que eu vou pensar essa montagem desse prato, eu tenho que conhecer a louça. Porque aí eu vou pensar como é que eu vou criar volume, como é que eu vou criar um contraste de cor. Pode parecer uma frescura, mas assim, a gente come com os olhos também. Demais. Né? Então assim, é óbvio que a coisa talvez mais fácil para todo chefe é servir numa louça de cor neutra, que seja branca, que seja uma única cor. E é um grande desafio quando a gente tem uma louça que é tão elaborada que a louça já encanta, né? Já enche os olhos. Então fica como uma curiosidade. Tem uma história também que eu queria comentar, não sei se com certeza você deve conhecer, que é de uma tradição grega, embora a gente não tenha chegado. Não, ninguém vai quebrar prato aqui, não. Exatamente. Por favor. De quebrar os pratos. Eu quebro esses dois se eles Mas quebrarem você esses sabe pratos. por que, gato, a tradição de quebrar os pratos? Eu esqueci. É porque para os gregos a comida é uma dádiva divina. E ela tem que ser apreciada pelos 5 sentidos. Então, normalmente, o paladar, então a comida tem que ser muito saborosa. O olfato, então a comida tem que ser muito aromática.
o tato. Então, quanto mais você puder comer com as mãos, use o tato. Qual está faltando? A visão, então a comida tem que ser bonita. E faltava a audição. Não, você faz uma coisa crocante, na hora que você mastiga, entendeu? Concordo, Fernando. Você faz um barulhinho bebendo água. Botava a mão gole aqui. Borbulha, né? Ela na boca. Mas daí a tradição então mandava-se quebrar os pratos para contemplar os deuses com a questão da audição. Era a forma que tinha de manifestar o quanto que o jantar tinha sido prazeroso. Vamos fazer um brinde? Olha só, olha o som do cristal. Muito melhor do que quebrar prato, gente. Não precisa. Já voltamos agora aqui para a parte mais gostosa, que é a parte da sobremesa. Cheesecake que eu ganhei, que maravilhoso, de jabuticaba que eu pedi. E um de frutas vermelhas aqui também, que vocês já conhecem. E assim, dentro dessa coisa de usar coisas que você tem e tal, eu tenho essa bachala de prata que ninguém usa mais. Aí eu falei assim, é uma coisa que você pode fazer um molho e usar numa salada, você pode fazer a gente fez uma calda de chocolate e vamos usar aqui junto com esse cheesecake, que eu acho que vai ficar legal, né? Espero que o senhor goste. Normalmente eu faço as próprias geleias, tá? Mas o que acontece? Como não é época de jabuticaba, eu tive que recorrer à geleia pronta. Fico devendo uma... Tá ótimo. Fernando, nossa, foi um prazer ter essa conversa, né? Eu vou despedir porque essa calda que você fez já tá me chamando e porque eu acho que deu pra gente ter um vislumbre, né? Do quanto é especial. E foi uma viagem, né, Gal? Uma viagem, a gente não vai deixar vocês de boca aberta aqui, tá? Com as nossas cheesecakes que a gente tá comendo. Também queria agradecer muito. Bom demais. Né, a tua participação, a tua disponibilidade por receber o Melanger aqui, por apresentar pra gente uma parte da tua história, né, nessas louças maravilhosas. Eu que agradeço. A gente sempre pede para as pessoas nos seguirem e para te encontrar, o seu trabalho como arquiteto, qual que é o arroba? HG Arquitetura. Dá para te encontrar no Instagram? Dá, tô no Instagram, o Fernando Hermani também, de lá tem o HG Arquitetura também. Tá bom, então, gente? Ótimo! Se vocês gostaram desse vídeo, comenta quais histórias mais vocês querem ver por aqui. E se você tem uma historinha própria com alguma louça, pode ser uma louça de família, uma louça de viagem, uma história engraçada, uma história interessante, uma história triste, manda pra gente, quem sabe a gente não vai fazer o próximo mesa posta aí com você na tua casa. Mas por enquanto, a gente vai no cheesecake. Delícia. Tá? Tchau!